pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Estamos aqui a trindade da fisioterapia, mais Carol Lazzari. Seja bem-vinda. Bem-vinda, Carol. Muito bem-vinda, Carol. Muito obrigada. E temos aqui um grande sujeito no backstage. Aparece para as câmeras, vai. Aparece, Bruno. vai. Ó, tem que aparecer nessa daqui, ó. Isso, Aí. nessa. Agora vai ali atrás da nossa Aí, ó, convidada. aproveita e já brinda. Dá um oizinho aqui, ó. Ah, Boa. moleque. Boa. Então, Conseguimos, hein, Rafael? conseguimos. Finalmente trouxemos não só um convidado de peso, mas também alguém pro backstage. Ocupamos aquela cadeira. Exatamente. E ele tá, Não adiantou nada, o computador desligou ali. e ele tá Não tem cumprindo. problema. Aí é o sol descanso de tela. E ele tá cumprindo exatamente o que a gente falou que quem tivesse aqui no backstage ia cumprir, que é tomar cerveja com a gente. Com certeza. Não é isso? Ele nem gosta, tá fazendo esse sacrifício. Puta esforço, né, pra ele. Vão ter que me convidar outra vez pra tomar também, hein? Eu já tô- Pós-meia? Pós-meia. Daqui 2 semanas já pode. Justo. Boa. Já prepara aí o próximo episódio, o próximo tema. Ou vem contar da meia. Boa. Pode ser. Então, rapidamente aqui, Carol Lazzari, obrigado pelo aceite aí do convite. Carol Lazzari, que é fisioterapeuta, formada na USP, nossa veterana, né, Franco? Eu sou veterano. Caloura do Cássio. Todos nós somos calouros do Cássio. E essa ninguém escapou. A Renata, não, a Renata escapou. Renata A Renata escapou. É verdade. E Carol Lazzari, então, que formada na USP, nossa veterana, atua com o esporte paralímpico. A gente está aqui para falar exatamente sobre a fisioterapia no esporte paralímpico. E a gente vai querer saber um pouco mais da sua história. Tá há anos já na seleção brasileira de paracanoagem. A gente vai querer saber como é que foi o caminho até rolar o que rolou. Enfim, a gente quer saber das especificidades do esporte, o que um fisioterapeuta que trabalha com equipe paralímpica tem que saber. Tem, claro, especificidades da modalidade, das deficiências, né? Vamos colocar assim. Então, acho que vai ser um papo rico. Carol, novamente bem-vinda. Faça as honras, se apresente mais profundamente para o pessoal que está de casa aí assistindo. Valeu, gente. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Sou super fã, né? Um projeto super legal, então muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. É um assunto que eu curto muito falar, porque eu gosto muito de atuar, né, no esporte paralímpico. Então é um super prazer estar aqui. Acho que você apresentou bem, né? Sou formada na USP. Eu trabalho com esporte amador e profissional e trabalho bastante com a parte do esporte paralímpico. Hoje está meio stand-by, mas eu fiquei na seleção de 2016 até Tóquio, né? Que foi 2021. Agora, né, a gente está num dilema do esporte aí, que pode ser um dos assuntos, que toda vez que encerra um ciclo olímpico, tudo bagunça, e aí as coisas não se organizaram ainda. Então, acho que eu não posso falar que eu estou na seleção. Mas aprendi muito nesse período aí, gosto muito do trabalho, então acho que a gente pode bater um papo legal. Boa, vamos nessa. Carol, queremos saber lá do início. A gente, toda vez que traz um primeiro convidado aqui, quer saber, além da história que diz respeito ao tema, esporte paralímpico hoje, queremos saber sobre Carol. Quem é a Carol? Como que surgiu a fisioterapia na sua vida? Enfim, queremos saber lá do início. Vamos lá. Eu sempre gostei de esporte, então acho que, né, a ligação com o esporte sempre foi presente. Eu joguei vôlei meio profissional, desde os 9 anos de idade. Então, era aquela menininha federada, não sei o quê, que vivia no clube. Joguei no Osasco, que, né, até hoje é um time bem legal. Então, achava que ia ser atleta, né? O sonho inicial era ser atleta. Quem me conhece, daqui não dá pra ver, né? Mas eu sou bem pequenininha, então não rolou pra mim. Era vôlei sentada, vai. Aí que foi o Paralímpico, não, brincadeira. Não, em determinado momento do... Cancelamento aqui, né? A galera joga sentada e ela em pé, fica na mesma altura ali, dá tudo certo. Foi quase isso. Mas em determinado momento, com acho que 14, 15 anos, tinha que fazer exames ósseos para ver se ia crescer, se não ia. E aí, deu que eu não ia crescer, né? E aí começou a minha super carreira de esporte ladeira abaixo. Mas eu sempre gostei e sempre quis estar envolvida. Quando na hora de escolher a profissão, não sabia muito se eu queria fazer educação física ou físio.
prestei as duas coisas, não vou lembrar mais em que faculdade, mas aí sei que educação física eu passei em uma, e aí passei em físio na Unicamp, acho que na USP e na Unifesp. E aí decidi que queria fazer, eu já morava em São Paulo, mas assim, não tinha certeza onde, Carol? de nada. Eu sou de São Paulo mesmo. Você é de São Paulo mesmo? Tá. Aí por isso que eu acabei escolhendo a USP, porque eu não ia precisar me mudar. Agora eu entendi. E aí, mas assim, zero certeza que era isso. Eu não tinha muita vivência com físio. Fui meio que no vamos ver. Achei que nem ia passar na faculdade, que eu ia ter um ano para pensar. Passei e falei, vamos ver. E aí comecei a curtir muito a faculdade. Hoje não me vejo fazendo outra coisa de jeito nenhum. Nem educação física, acho que eu escolhi a coisa certa Por mesmo. mais que gostava, né? Achava que poderia ser, hoje em dia tenho a certeza que não. Hoje acho que era isso mesmo. Acho não, era isso mesmo. E então aí na faculdade eu fui gostando de outras áreas. Eu ficava meio na dúvida, então até a parte hospitalar, que eu achava que eu ia odiar, eu curti. Mas desde o começo acho que eu fui meio que direcionando para o esporte. Eu tive uma pessoa que me ajudou muito do meio da faculdade para o final, que foi o Kleber, que era um técnico do futsal Da Fé, que era onde ele você já foi de acompanhava, vários times. Ele foi da seleção, da USP, foi da Pharma. Na época ele era da Pharma. E eu fui fazer um trabalho com ele curtiu meu trabalho, e ele que meio que me patrocinou, assim. E aí ele falava, eu quero que você atenda meus atletas. Isso era uma coisa que na época ninguém fazia, né? Não tinha pra seleção, não tinha essas organizações. E aí ele falava, o que você precisa para trabalhar? Eu vou comprar pra você. Então, assim, ele comprou umas coisas para eu atender, e ele fazia super questão de me bancar mesmo para atender os atletas dele. Que Na animal. época era um negócio assim... Mas isso é o Demais. embrião da pró-seleção, não é? É. Que aí você passou pro Franco. Não. Foi assim, foi vendo um pouquinho desse movimento que tinha um potencial, mas foi de uma experiência do Henrique. O Henrique Cunioche era da seleção de vôlei, e ele tinha, na verdade, o técnico na época perguntou quem poderia acompanhar, e aí ofereceu o pessoal, quartenista que no geral topava, tipo, ninguém tava muito afim ali pra formar. Eu falei, Henrique, vê lá se eu posso, vai. Aí ele falou, vou ver. E aí o Rodrigo Nicoletti, cara, vai lá. E aí foi daí, eu tive a experiência, antes adorei disso, isso. eu fui da seleção, eu acompanhava a seleção de futsal, fui pra Unicinos e tal, só que não era nada muito oficial. E aí eu atendia super extra-oficial no chão do CP, em condições não muito legais e tal. Aí eu lembro que na época rolou uma treta com o médico do CP, que não gostava que atendia perto da sala dele, tinha umas coisas assim. E eu acabei meio que desistindo, assim. Eu fui deixando, e aí depois de mim acho que ainda veio o Monge e... mais alguém que Talvez atendia na FEA, o Lucas, o isso. Tonicelli. Que aí meio que era uma oportunidade, eu acho que, na época, acho que eu passei pro Lucas, não lembro. E aí foi rolando até que vocês fizeram um negócio mega mais completo e legal, né? Sim. Mas a minha história com o esporte e a físio começou ali. E eu jamais imaginava que eu ia parar no Paralímpico. Tinha o sonho de um dia atuar no esporte profissional, mas acho que nem tinha essa visão também do Paralímpico. A gente tinha super pouco na faculdade, então uma das coisas que eu adoro é dar aula para o pessoal da faculdade, porque na minha época eu tive acho que uma aula que eu amei e era pouco, assim, né? Então... Você chegou a ter estágio de esporte, não? Não, não. A gente tinha algumas coisas no... LAN, que chama? LEM, isso. Eu Mas dei eram estágio de coisas quê pra você? pontuais. Reumato? Hã? Eu dei estágio de quê pra você? Acho que de reumato. Reumato. Ai, a memória tá meio ruim, mas Qual eu turma acho que era a sim. sua? 40. Pra vocês já foi esporte. Eu acho que uma abaixo de mim já foi, eu acho. Ou tava no comecinho, foi uma coisa assim. Mas não era do jeito que foi, não. Não era na Atlética, era de outro jeito. Mas aí... mas a parte do paradesporto a gente basicamente não tinha. A gente tinha um pouco de experiência no IoT com prótese e tal. Verdade. Mas só. Com o Alexandre, né? Com a Lei, e não me via, nem pensava nisso, na verdade. E aí, um dia, uma das meninas que eu atendia na época do Kleber, que foi esse cara do futsal, um dia toca meu celular, logo que eu tinha acabado de me formar, e eu vi, nossa, Gabi.
Falei, nossa, deve ter quebrado a perna, né? Fiz, alguém X liga, porque deu ruim alguma coisa, né? E aí ela tinha mudado de área e estava trabalhando na parte administrativa da seleção de paracanoagem. Que legal. E aí ela falou, ó, Carol, a gente tá montando o projeto, não tinha físio ainda, tinha uma pessoa que acho que ajudava, mas não tinha nada certo. Ela falou, ó, vai abrir vaga, eu lembrei de você quer tentar? Quer aplicar? Aí eu falei, pô, quero, né? Ainda mais super quis. Mandei meu currículo na época, aí eu conversei com o Bezerra, que é, né, o responsável ali pela parte da raia até hoje, acho que até hoje. E aí super rolou. E aí, quando eu vi, caí de paraquedas na paracanoagem, que também estava engatinhando. Era o primeiro ano da canoagem paralímpica Era 2016, a gente ia estrear nas Olimpíadas, nas Paralimpíadas. Então, tava no boom do esporte e eles não conheciam muito físio e eu não conhecia paradesporto. Então, acho que a gente foi crescendo junto, aprendendo junto e aí não saí mais até Tóquio, que foi na minha grande realização. Era o sonho da minha vida ir para uma... Acho que, né, todo mundo que trabalha com esporte, acho que, né, tá entre os sonhos e ápice aí. E aí, no Rio eu não fui. Um mês antes deu um BO do esporte, eu acabei não indo, foi uma super frustração. Achei que não ia rolar mais nada. Depois encerrou o ciclo, começou de novo, voltei para canoagem, fui para Tóquio. E aí, aqui estou. E foi em uma Olimpíada totalmente diferente do resto. Totalmente então, diferente. Ainda talvez não tenha valido 100% a experiência, né? Acho que valeu. Valeu? Mas fica um gostinho de uma Olimpíada mais normal. Faltou um pouco da experiência da galera, de torcida. Né? Esse envolvimento. Mas assim, foi tão fantástico em outras esferas que valeu. Sim, foi bem diferente essa Olimpíada, cara. Total, só televisão, né? A gente conversou tanto com o Natan quanto com a... A gente fez uma série de resenha olímpica com a Carla de Pierro. Com a Carla também, verdade. Com a Ana Corte. E realmente é um gostinho de Olimpíada bem diferente das outras, né? Esse pessoal que já tem bagagem de outras, acho que sofreu um pouco mais, né? Como pra mim era a realização do sonho e eu não tinha o parâmetro, foi assim muito, muito incrível. Mas em alguns momentos a gente ficou isso de tipo, nossa, imagina como que deve ser se tivesse gente aqui, ou se a gente pudesse fazer isso. E foi no Japão, né? O Japão é muito rígido em tudo. Então a gente tinha umas restrições assim, bizarras, que só foi possível e viável porque era lá. Porque. Tipo, eles tinham uma coisa que a gente não podia meio que pisar na calçada japonesa, a gente não podia sair do lugar. E era real. Então, um exemplo bem bizarro, na aclimatação, a gente ficou 15 dias em Hamamatsu, que era outra cidade, né? Que não era perto da Vila Olímpica. E aí, a gente tinha que ir pra academia. A gente ficava treinando e tal, né? Tinha os testes todo dia e tal, mas a gente tinha que ir pra academia. A academia ficava... Pensa num complexo do hotel, sabe aquela ruazinha da frente do hotel, que é só a rua da recepção, só para o carro? Não é uma rua, né? É uma calçada, é um recuo. E a academia ficava do outro lado, que era do mesmo complexo. Era só atravessar. Super simples. Você tinha que ir de carro? Não podia. A gente descia, pegava a van. Caramba. A van tinha que dar a volta, tipo, no quarteirão para ir pro outro lado. Porque tava na norma que a gente não podia. Tipo, acessar o lugar da população e tal, né? Então, era isso. Então, assim, era um puta B.O. Pensa, né, em pessoal cadeirante, botar todo mundo na van e pra ir pra academia. Putz, esqueci meu... sei lá. Tipo, não tinha, e aí tinha que chamar a van. E era muito mais rápido se eu só atravessasse andando rapidinho, né? Aqui no Brasil, sei lá, a gente ia colocar... quer restringir? Bota um cone, sei lá, né? Não. Então, assim, era tudo muito... Eu não conheci Tóquio, eu não sei o que é. O japonês tem essa mania esquisita de seguir regras, né? Uma coisa de louco. A gente não tá acostumado. Já que falou de Olimpíadas, como que funcionou o fluxo Olimpíadas-Paralimpíadas? Tipo assim, cruza com os atletas que encerraram aquele momento ali anterior? Não cruza, zero, né? Ainda mais naquele momento ali que tava tudo super restrito ainda. Eu não sei se os outros anos cruza, mas tem um tempo de
de janela ali. Tem uma janelinha. Então, por isso que eu fiquei pensando, se dava o gostinho de você chegar lá e ainda pegar um restinho, sabe? Quanto tempo vocês chegam antes? Não, a gente eu cheguei, acho que estava no final das Olimpíadas, ou já tinha acabado de acabar, não sei direito. Mas você aclimatou em outra cidade. Mas aí cidade. você aclimata em outra cidade, exato. Então, quando a gente chega na vila, teve já uma janela, então tem a parte até dos apartamentos, de reforma, porque às vezes tem coisa que quebra, né? Então a gente nem... Entendi. Na verdade, estou falando errado aqui, né? Foi um tempão depois. Geralmente não é, mas esse do Covid, né, foi bem antes. Eu não tive não cheguei nem perto. Eu não lembrava exatamente a parte temporal, porque não rolou, mas acho que foi atípico nisso também, esse ano de 21, né? Só curiosidade mesmo. Fiquem à vontade para puxar. O início da relação com a paracanoagem. Isso que eu quero voltar um pouco. Você passou rápido pela história, claro, mas para contar esse geral, quero voltar lá no início. Enfim, rolou um contato com, inicialmente, o treinador. Não, primeiro alguém que estava na parte administrativa, né, da seleção. Te convidou, você passou. Como é que foi esse processo? Tipo, tinha muita gente, não tinha? Como é que foi rolou entrevista? Como é que foi isso? Eu não lembro, pra falar a verdade. Eu não soube, acho, quantas pessoas tinham. Eu sei que tinham outras pessoas, mas nem cheguei a ver, na verdade, as outras pessoas. Eles marcaram um dia pra me entrevistar. Foi uma entrevista bem informal também. E aí, na época, eu mandei um currículo, que, né, devia ter, sei lá, 2 linhas, porque eu não tinha feito muita coisa. E... Fisioterapeuta. É isso, formada em tanto. Você fez pós? Eu fiz uma pós que não existe mais, que era uma pós do HC, que era de biomecânica e treinamento, que eram médicos, fisioterapeutas e educadores físicos. Todo ano eu dava uma aula nesse curso, chegou a ter veterinário, dentista. Sério? Sim. Na minha época acho que só tinham esses 3, tinha tudo pra ser uma pós super legal. Acabou que... Foi legal, foi bom, mas acho que não existe mais, né? Não. Acho que 2 anos depois que eu saí já Pelo não teve mais. menos nunca mais me chamaram para dar aula. Não, acho que não tem mais. Essa daí é que o Fábio fez em paralelo. Essa? Foi essa. Entendi. E aí, enfim, você não soube quantas pessoas estavam participando junto. Depois de um tempo passei. Foi uma entrevista bem informal, Isso, beleza. Vocês vão ver que isso eu tô curioso para saber, assim... Ok, você não tinha experiência com Paralímpico, era recém-formada, acho que estava para fazer a pós ainda. Acho que eu estava fazendo. Estava fazendo. Você lembra um pouco da entrevista? Eu fico curioso para saber isso, assim. Não, e até... Eu fico curioso porque tem um segundo ponto. Lá eles estavam começando, abrindo o projeto e não tinham outro fisioterapeuta. Então eles também talvez, não sei... Então não tinham tanta referência também. Referência para avaliar. Por que te contrataram? Porque eu lembro... Estão te menosprezando. Não é zero menosprezado. Mas sabe o que acontece? Por exemplo, ela tá agora lá. Aí vai precisar de mais físico. Certamente ela participa do processo de escolha de, precisa saber isso, aquilo. Quando ela chegou, quem fazia isso? Quem determinava e o que era determinado para se colocar naquela vaga, né? Isso que eu fiquei curioso. Acho, pra falar a verdade, que não tinha muito... Um critério estabelecido. Tinha uma pessoa que eu não conheci que às vezes dava uma ajudada meio voluntária, assim, pros atletas. Eu não a conheci, acho que ela teve que sair de São Paulo, alguma coisa assim. Que era físio. Tá. E aí, quando eu entrei, eles já tinham a equipe estabelecida no CT de São Paulo, né? Que era o CT ali que a gente ficava na raia. A Olímpica da USP. Tinha um preparador físico, o técnico e mais dois preparadores físicos, eu acho. Eram 2 técnicos, 2 preparadores e uma médica e eu. E aí eu entrei meio que com um espaço meio não determinado, assim. Que aí foi legal de construir junto. Porque eu lembro, né, que tiveram várias coisas. Esse atleta tá machucado. Aí tinha acabado, né, de aprender um monte de coisa com o Cássio. Quero ver ele remar, né? Preciso entender por que tá machucado. E aí, nossa, mas a físio vai no treino? Vai, a físio vai no treino. E aí começamos Foi muito legal que eu consegui... E desenhando do jeito que eu gostaria, assim, né? Sim. Então, eu ia algumas vezes no barco com o técnico, observar de perto
como que o atleta que estava machucado estava fazendo, conseguia filmar, conseguia fazer isso. Você teve a experiência de remar, de Sim, sentir? sim. E aí? Isso eu acho que é muito legal. Muito legal, eu sempre né? falo. Eu faço isso em vários esportes, na verdade. Tô atendendo um atleta de um esporte que eu não sei nada, eu vou tentar praticar. Eu acho que isso, né, é uma coisa de físio geral, eu acho que é uma coisa que faz muita diferença. Sentir na pele o que você tá atendendo ali. O mínimo, na verdade, que eu acho é dar uma estudada, né? O mínimo é... Tipo assim, saber o que o cara tá falando, vou atender corrida, o que é pace. Umas coisas assim, você tem que tem que entrar no mundo do atleta um pouquinho, né? Mas sentir no esporte é mais legal ainda. Você sabe que durante o meu estágio, curiosidade que não tem peso nenhum, se você quiser desliga agora. Mas eu comecei pela neuro. Aí no primeiro estágio da neuro, eu tive uma VPPB. Então eu senti na pele eu quero ter uma doença neurológica. O que foi? Não, achei que você ia querer ter uma hemiparesia pra saber Não. Aí tive uma VPPB. Aí beleza. Cuidado com o que você pede pro universo. Segundo estágio, fui pra saúde do idoso. Perdi 7 quilos no estágio. Terceiro estágio era o quê? Não, perdeu 7 quilos por quê? Não, mas por Opção, queria vivenciar. Era perda de músculo. Porra, velho. Era idoso frágil ali, né? E aí falaram, cara, próximo estágio é UTI, toma cuidado aí. Graças a Deus não aconteceu nada. Dessas coisas bizarras, eu atendi bastante tempo, até acho que a Miriam já veio aqui, né? Trabalhei com a Miriam também, atendi o pessoal do balé da São Paulo Companhia de Dança, uns 3 anos. E aí, assim, eu sou a pessoa da bola, né? Assim, zero balé, dança, nula. E aí decidi que vamos testar. fazer balé, né? Por que não? Fui fazer balé com o Yuri. Fomos nós dois, nos inscrevemos numa aula de balé. Gente, foi assim, bizarro, né? O Yuri é super bom, inclusive, viu? Parece que a parte engraçada é o Yuri, mas sou eu. Foi assim, foi terrível. A gente fez 6 meses de balé. Caramba. Tipo, persistimos. Levou a sério, Levamos, né? compramos. Eu lembro de você andando de skate também. Sim, mas isso já é um pouco mais minha cara, assim, né? Eu atendi bastante skatista e aí também quis entrar um pouco no mundo. O Rafa também. Eu entrei até demais. Eu levei mais a sério que o Franco, pô. Então, Não, vou dar uma luxadinha no ombro pra ver como que é mesmo. Eu não fui muito no skate porque eu tinha muito medo de me machucar. Porque, assim, né, outra coisa que eu também não dominava zero. Mas o balé foi horrível. E Não voltando façam pra skate. canoagem... eu remei algumas vezes com eles. No começo eu quis remar. E às vezes em campeonato a gente brincava que tinha que remar em águas internacionais, né? E aí quando a gente ia para algum país, eu sempre pedia o barco de alguém emprestado e remava um pouquinho. Mas só de brincadeira. Mas assim, a demanda do esporte é incrível. É uma coisa que a primeira vez que eu remei, eu, sei lá, imaginava, nossa, eu vou ficar com dor no ombro. Sei lá, né? Eu fiquei com tudo. Baita dor na perna e na mão. Eu lembro que minha mão... Eu nem sabia que eu tinha tanto músculo na mão. Então, assim, como vários esportes, vale experimentar, porque é outra coisa quando você vivencia no corpo, né? O movimento em você é muito diferente do movimento no vídeo, né? Vendo. Uma coisinha só, às vezes eu falo do entrevistado, né? A Carol é um talento para entrevista. Você perguntou de como é que foi. Ela logo mostra que ela é autoconfiante, que ela domina o assunto. Também coloquei ela em contato com o pessoal do projeto Remo Meu Rumo. Bastou 5 minutos de conversa com o gestor lá, o cara já... Eu tinha até esquecido disso, é verdade. O cara já queria mandar o físio embora. Fala, não, vou ficar com a Carol. Acho que foi nessa que me contrataram sem experiência nenhuma. Não, olha só. Mas o Rema Meu Rumo tinha relação lá com o projeto do Bezerra na Raia, não tinha? Não, a relação é o Bezerra só. Ah, porque o Bezerra, na época que eu comecei, ele tinha a ligação com a seleção. Depois ele não tinha mais, e aí ele tinha alguma relação com o Remo Meu Rumo, que eu não sei exatamente o quê. Eu lembro porque teve até uma tentativa antes de ter isso lá, da ProS fazer alguma coisa, porque o Bezerra super ajudou a gente a desenhar o projeto lá dentro do CP. Ele é super engajado, né? Sim, e aí depois ele falou, cara, também tem isso daqui, o projeto e tal. Só que aí não dava, a gente nem tinha braço pra tudo Depois isso, do Rio, né, do Rio 16, né, das Olimpíadas e Paralimpíadas, a gente perdeu o galpão da Raia.
E aí o Remo é Meu Rumo que ficou com o Galpão, na verdade. Então a ligação é local, né? Então era o mesmo local que era a seleção. E o Bezerra fez parte dos 2 projetos, mas os projetos não têm ligação em si, não. Carol, novamente voltando. Então, beleza. Entrou. Não sabemos como ainda, mas entrou. Brincadeira. E aí, beleza. Você contou uma coisa que foi... o pessoal não sabia que físio estava em treino. Quer dizer, o físio esportivo tem que estar em treino. Como é que foi isso? Isso foi bem aceito pelos atletas ali? Os treinadores estavam acostumados com esse tipo de abordagem? E... o que você pensou ao estruturar um serviço ali para eles? Como é que era a sua rotina? Você ia lá quantos dias na semana? Você ia todos os treinos? Você tinha uma rotina, não sei se dá para entrar nessa parte, mas de preventivo com essa galera? Era lá? Eles iam para a clínica onde você trabalhava já também? Enfim, quero entender o geral do dia a dia mesmo. Se eu for fugindo muito, você vai me puxando de volta, tá? Porque aí, tentar. né, é muita coisa. Vamos embora. Mas a proposta inicial era todos os dias, ter atendimento durante todos os dias, um período. Eles treinavam 2 períodos. No período da tarde, sempre tinha físio. Na época, eu já estava trabalhando bastante, eu não conseguia me ausentar todos os dias um período para estar lá. Então, o que eu fiz? Eu dividi o projeto com o Rafa, que era um físio que trabalhava comigo, que eu adorava. Adoro, né? É super competente. E aí eu convidei ele para me ajudar na seleção. Então, eu ia 3 vezes por semana, o Rafa ia 2. E nesse meio período, né? Que era quando os atletas podiam fazer físio. Então, eles sempre tinham, acho que, água de manhã e à tarde tinham academia, preparo físico e físio. Tá. E às vezes trocava, enfim, mas era mais ou menos tinha uma essa agenda estrutura. pré-estabelecida. Isso. E era lá mesmo na raia? Era onde lá você ia? mesmo. Lá Tá, a estrutura era super legal. Inclusive, então eles tinham esse um ciclo espaço do único Rio... onde eles faziam tudo. Tanto a água, quanto a preparação, quanto a físio, era tudo lá, um centro mesmo ali. Isso. Inclusive, se você puder falar um pouquinho de como que é o espaço, porque eu cheguei a ver lá e tem tanto a parte da raia mesmo, aí tem os galpões, né, onde guardam as coisas, e tinha um tanque ali? Não sei o que você quer falar. Simulado. O simulado que o pessoal... Simulador. Sabe? Não tinha isso não na minha época. Não? Não. Não lembro desse Eu simulador. lembro, Acho que é a mais gente foi novo, visitar, talvez. pode ser então. Não, esse era bem antigo. Não sei então se é da simulador parte não, dos né? clubes, talvez. Aquele que você faz o remo... Ah, tá, o ergômetro. Mas é assim... Que é fora d'água. Só que é fora um d'água, tanque. dentro de um Com tanque. água. É com água Ah, dentro de um tanque. não vivenciei é uma isso. descidinha ali. Puta, eu achei isso sensacional, que é diferente de um ergômetro, né? Um remo ergômetro de academia. Porque... Será que isso não era na parte do remo? Acho que sim. Acho que era do remo. Pode ser. Acho que Era era do onde remo. ficava Sim, é do a remo. academia. né? Era onde ficava... É verdade, ficava a academia. Na academia onde os alunos podiam usar também. A gente foi treinar lá. A gente uma foi vez ou treinar. outra. Ah, não, é outro lugar. Porque a raia é enorme, né? sim. São vários galpões. Um dos galpões era da seleção. Ah, entendi. E aí, nesse galpão, a gente tinha estrutura de academia adaptada, que era muito legal. 2016 foi um ano muito bom pro esporte nesse sentido, que teve muita injeção de dinheiro, porque as Olimpíadas eram no nosso país, né? Então, nesse período do projeto, foi bem rico nesse sentido. Os atletas tinham uma baita estrutura. Eles moravam num prédio na frente da Politécnica ali. Eles tinham transporte todos os dias para ir treinar. Eles tinham motorista, eles tinham nutricionista, eles tinham cozinheira que cozinhava para eles. Era super completo. Que legal. Eles tinham psicóloga, tinham maço, tinham físio. Depois que eu entrei, entrou maço, foi completando a Foi equipe. crescendo a equipe. Então, a estrutura era genial, assim. Aí tinha sala de físio no galpão, academia adaptada, e era do lado do acesso para água. Essa estrutura toda, inclusive de pagamento de recurso humano, você recebia Você recebia. De quem você recebia? Como que era o seu vínculo, de Era fato? com o projeto da seleção. Acho que sempre é assim, na verdade, né? Tem uma verba destinada para o projeto da modalidade, e aí dentro desse projeto eles têm direito a contratar uma físio, um médico, tem a verba já determinada. E aí na época eu entrei nessa vaga de físio. Recebia tudo certinho do governo, não lembro direito o vínculo, mas era mais Legal. ou menos isso. Aí... Acho que a ideia da galera era aquela físio mais... machucou, vai lá e faz.
não era o que eu imaginava e não era o que eu gostaria de implantar. E aí foi super legal, porque eles se abriram para isso. Então, no começo foi bem engatinhando, até acho que eles terem confiança, né? Na menina ali que tinha se formado e tal. E eu fui ganhando espaço de um jeito super legal. Hoje eu vejo que a construção foi legal, né? Quando você está vivendo, acho que você não vê muito. Hoje, quando eu olho para trás, é legal. Então, eu fiz sim uma parte preventiva. Eu acreditava muito e tenho super orgulho de ter conseguido fazer isso, que eu fiz a parte de screening deles. Então, eu avaliei todos os atletas, fiz uma avaliação inicial, que, né, não existia. A gente determinou, junto com a equipe técnica, quais que eram os fatores de risco de lesão. E aí, para cada atleta, a gente implementou o preventivo. Na época, isso era bem revolucionário. Quantos assim, né? atletas tinham na época? Mais ou menos. 11 atletas. Legal. E o que vocês avaliaram, você lembra? Assim, o que costumava se fazer? Era uma avaliação. Acho que antes disso, quais eram as deficiências desses atletas? Caracterizar um pouco. Se eu puder... A gente podia falar primeiro das demandas funcionais, né? Tipo, do esporte. O que muda na questão específica esporte para desporto. E aí já entra em todo o resto, faz sentido? Porque aí vai falar das lesões, aí vai falar do resto, não sei. Pode ser. Acho que é isso. Quais as demandas do esporte geral pro atleta não paralímpico? Isso, aí a gente entra... A diferença do para pro olímpico, é isso? Acho que vale esse contraste, né? Acho que, né, pra galera que não vive isso, né, eu não tinha essa ideia também. Cada esporte tem sua individualidade. Então, se a gente pensar na bocha e na canoagem e no atletismo, são mundos totalmente diferentes. Então, é difícil falar de um geral. Então, assim, um atleta com PC, ele não pode fazer canoagem, ele entra em outros esportes. Dentro da canoagem, que é o que eu tenho, acho que um pouquinho mais de propriedade para falar, as deficiências são lesão medular, então algum nível de lesão medular que tenha controle, não pode ser tetra, né? Tem que ser para. Tem que ter controle de braço, então geralmente é alguma limitação de membro inferior e tronco baixo, e amputados. São só essas deficiências, na verdade. Acho que aí entra, né, uma coisa que eu não tinha muito contato com deficiente, então, né, essa coisa, né, que hoje se aborda muito mais da sociedade capacitista, não sei o que e tal. Eu era total, assim, não tinha ideia nenhuma. Eu lembro, nunca vou esquecer, o primeiro dia que eu entrei para conhecer os atletas, fui começar a primeira avaliação. Aí entra, né, um pouco no que ele perguntou, o que avaliava? Eu fazia uma avaliação normal de fisioterapia esportiva, desde a anamnese, aí entra, né, a peculiaridade da lesão de base do atleta, né, que o torna atleta paralímpico, e aí dores, enfim, toda uma avaliação normal. E aí era um atleta, o Alex, né, na época, e aí eu fiquei meio assim, né, ele chegou de cadeira e a maca era super alta, aí eu fiquei assim, e aí, como que ele vai transferir, né? Aí eu, você quer ajuda? Ele começou a olhar pra minha cara, ele começou a rachar o bico. Ele falou assim, você tá de brincadeira, né? Acho que ele falou, nossa, coitada, o que ela tá fazendo aqui, né? Não sabe nem... Aí ele falou, eu subo na parede, se você quiser. Aí eu, tá, legal. Tipo, tosco, completamente, mas desconhecimento mesmo, né? Um desconhecimento e ao mesmo tempo você não sabia, né? Então, justa, assim... né? Porque... Uma pergunta justa. Não conhecia o cara, né? Não conhecia, exato. Achei bem tranquila. A pergunta até porque você não sabe o nível de... Ele é para-atleta desde quando? Desde quando ele é um cara que, sei lá, tem as condições que tem para fazer a transferência, né? Então... É que depois de um tempo, né, vivendo isso, o cara tá na seleção, ele tem uma condição assim... Ele é muito acima da média. Ele sobe muito mais rápido que eu na maca, tipo... Inclusive, com certeza, que eles têm muito mais domínio e força de braço do que eu, assim, né? Com certeza. Então, essas coisas eu fui aprendendo aos poucos também a lidar com a parte de deficiência mesmo, que eu não tinha vivência antes, né? Tinha muito pouco, na verdade. E acho que quase ninguém está preparado, na verdade. Eu posso falar pela minha formação, acho que ela não abrange tanto isso quanto
quanto poderia. Realmente a experiência que a gente tinha naquele momento eram os amputados, ou um ou outro paciente, principalmente em neuro, talvez. E a gente passa pouco tempo também, pouco né? tempo, sim. Mas especificamente no esporte, eu sei que o Rafa teve uma experiência com um atleta do arco, né? Arco e flecha. Fabiola. Dergovics, alguma coisa assim. Eu não tive nenhuma durante o estágio. Eu cheguei a atender na pós-atleta corredor cego também, que veio aqui, né? O Isael. Isael veio aqui falar sobre... Foi legal aquele papo. Foi legal. Mas enfim, eu acabei interrompendo, desculpa, total. Você vai falar alguma coisa não, mais? Não ia, não. Não, mas acho que isso é legal, porque para quem não tem vivência com esporte, ainda mais no nível de seleção, a Carol mostra vídeos do... Tipo, eles moravam muito perto do treinamento. Mas aí você vê como que é? Um amputado de bike levando... O cadeirante segurando cadeirante. na rodinha da bike. O cara pegando carona na bike, assim, igual a gente fazia de skate, pegando no busão. Você fazia isso, para de contar mentira. Skate não era muito minha praia, mas já fiz também, mas bike é direto. Inclusive skate, né? Um dos vídeos que eu mostro em aula é de um dos meninos da canoagem andando de skate, com prótese. Subindo na corda, fazendo barra com a cadeira de rodas. E aí que torna tosca a minha pergunta, né? O cara sobe a corda do CrossFit até o teto com a cadeira amarrada nele, sustentando a cadeira. E eu tô perguntando se ele quer ajuda pra subir na máquina. Pra sua defesa, hoje com o Instagram tá mais fácil. Você entra no Instagram do atleta, você vê os malabarismos e você fala, não, ele faz transferência. Idade. Na minha época não tinha Instagram ainda. Ele faz transferência, né? E tem um para nadando, que é aquela perna afundada lá no fundo, mas o cara puxando o braço pra caramba. Então, né, o cara tá fazendo canoagem, tem que saber nadar, né? Não necessariamente sabe. Não necessariamente sabe. Não. Mas é uma das coisas que a gente incentivava. Porque é isso, né? Tem casos, né? De virar barco e tal. E dá pra morrer, né? Então, ainda mais na parte de adaptado, que acho que quem não vivencia a canoagem... principalmente a canoagem, que tem a adaptação do barco, né? E muitas vezes a adaptação é o atleta ficar completamente preso de tronco e perna. E modifica o nível onde ele fica preso ou é o mesmo? Modifica o nível que ele fica preso ou é o mesmo independente do nível de lesão? Não, assim, a adaptação é individual. Você faz a adaptação que você quiser. Então, em conjunto, físio, técnico e o atleta, ou só o técnico e o atleta... Vai escolher o que aparentemente é o melhor. Vão fazer o que for melhor. Então, testa, retesta, faz, refaz. E no Brasil, principalmente, essa adaptação é muito manual. Então, a gente faz com EVA, com PVC, com cabo de vassoura, com velcro, com... A gambiarra. Que funciona, viu? Sim. É o jeitinho brasileiro. Recurso técnico. É isso. Então, muitas vezes o atleta fica completamente preso, porque é uma parte do corpo que ele não tem, né, não tem ação muscular, por exemplo, e que para ele ter ponto fixo para fazer força do tronco que resta, né, e de braço, ele acaba fixando, né, a parte de baixo. E aí pensa num barco que vira e o cara tá completamente amarrado. Então, uma das normas de campeonato e tal é você assinar um termo de que você está ciente que a sua adaptação tem que soltar rápido. Mas isso, tipo... O Luiz, né, que é um dos atletas da seleção, que é super meu amigo, querido e tal, a adaptação dele é um negócio, assim, incrível. Ele coloca, sei lá, 15 pauzinhos. Ele senta e demora, a gente demora. E ele vai encaixar outro, prende, amarra e põe. E aí, do lado, são muitas peças. A dele, assim, é uma mala real de peças que ele vai colocando. Não pode esquecer isso, senão acabou, né? Isso é mala de mão, né? Jamais despachada em aeroporto. São coisas bem básicas. Inclusive, assim, a gente tem os barracões nos campeonatos mundiais e tal, que tem o barracão do Brasil. É o tipo de coisa que você nunca deixa. Você leva com banheiro, você. Porque é o tipo de coisa que dá pro adversário dar uma ferrada. Acabou o campeonato. Se cair um dos pauzinhos ali dos 15... já não vai rolar, né? Porque esporte de alto rendimento a gente tá falando de detalhe. Então, é isso. Carol, tem uma pergunta. Eu acho que essas adaptações são feitas no treino também, né? Enfim, uma vez que se encontrou um jeito de fazer, faz, tal. É o que permite a estabilidade para ele conseguir fazer a remada, nesse caso desse atleta que usa várias peças.
E no treino, enfim, no campeonato existe a segurança ali de ter o staff envolvido. No treino, na Raia Olímpica da USP, como que é a segurança disso, assim, para esses atletas, no caso, não é frequente pra caramba, porque você tá falando, puta, quando aconteceu isso, mas, Não, sei lá, como que é a postura do treinador? Ele entra na água junto com os atletas no remo dele? Como que é a relação do treinador durante o treino com os atletas, entendeu? Na canoagem é um pouco mais complicado, né? Não existe o beira-quadra ali, que você tá a um passo do cara e não tem muito, né? Pensa que o técnico tá dando treino para vários ao mesmo tempo. E um tá lá na ponta, o outro tá lá. Então, é complexo. Depende do tipo do treino e depende do recurso. Então, tem lugar que a gente vai que não tem barco disponível. Quando tem barco, geralmente o técnico vai no barco e vai acompanhando. Agora eu vou acompanhar o Rafa. Beleza, ele vai ali do lado do barco. Motorizado, né? Barco com motores. E o treino rolando para todo mundo, aí ele olha um pouquinho aqui, depois olha um pouquinho ali e tá. Isso. Ou, o que usa muito, que eu também não tinha muita noção, os técnicos sempre têm bike. Então, a gente vai acompanhando de bike ou patinete na lateral. Sempre a raia tem em qualquer lugar do mundo, né? Qualquer raia tem um corredor. E aí, em campeonato, tá, é uma loucura, que é aquele monte de bike vai e volta, tal, gente gritando, tal. E aí, os atletas são acostumados a ouvir a voz do técnico também e obedecer os comandos, e assim vai. Legal. Qual que é, não faço ideia, o tamanho da raia? Não sei se isso é padronizado ou enfim, mas... Tem modalidades, né? Sim. E até as modalidades. Modalidades, distâncias, né? Eu não vou saber te falar a distância, posso depois ver e te falar. A distância da prova é padronizada, óbvio, né? E tem um tanto de recuo que tem que ter. Não vou saber... O da USP eu sei que tem 2K. E a prova deles, por exemplo, é 200 metros. Se eu não me engano, eu acho que tem que ter 1 quilômetro, pelo menos. Porque para a prova do para, tá? Mas do Olímpico, por exemplo... 200 metros? São 200 metros. 200 metros. E do Olímpico? Do Olímpico tem 100, tem 200, tem 500 e tem 1000. Tem mais. Então, a de 1000, por exemplo, tem que ter um recuo maior. Então, a raia sempre tem que ter, acho que no mínimo por aí, uns 2. E tem a prova de 5.000, que aí não entra como... Não é olímpico, né? Mas tem campeonato mundial, por exemplo, que aí acontece ao mesmo tempo. Então, isso tem a prova de 5.000. canoagem. Na canoagem olímpica. Canoagem. Para canoagem não tem 5.000, é só 200. Só 200. Entendi. Isso, é interessante saber isso, porque acho que faz total diferença no tipo de preparação. Quer dizer, Cara, e o são perfil do atleta todos sprinters. Todos os paracanoístas são todos sprinters, né? Não vai ter o cara de fundo do... Ainda que, se você pegar o Isaquias, por exemplo, né, que é o cara mais conhecido da canoagem, e realmente o cara é um monstro da canoagem, ele... Agora, hoje, esse ano passado, não mais, mas ele fazia a prova de 200, de 500 e 1000. Então, não necessariamente também é um perfil para um deles, ainda que a gente sabe que o treinamento específico para uma distância faz toda a diferença, né? Então, sabendo disso, como que é o treino dos paracanoístas? O tipo de estímulo que é dado, geralmente? Depende muito do ciclo, né? Sempre tem o macro ciclo e os ciclos menores. A gente sempre pensa no objetivo maior, que é o ciclo de 4 anos para uma Olimpíada, que é, né, o maior campeonato possível. Aí tem os mundiais, que são anuais. Tem o campeonato brasileiro, é sempre meio que guiado pelos campeonatos. E pelas metas do atleta. Então, cada atleta tem uma meta até para... que compõe o salário e tal. Então, assim, a sua meta do ciclo desse ano é você chegar até 3º lugar no brasileiro, sei lá. Então, aí a gente vai guiar os ciclos de estímulo dependendo disso. Então, assim, aí tem o período de treino de potência, tem o período de treino de resistência, tem o período que a gente ainda mexe em técnica, tem o período que a gente não mexe mais. Então, tudo varia do objetivo principal do atleta, em que período que tá esse objetivo. Então, né, então são muitas variáveis. E a preparação física deles fora da água deve ser um negócio bem pesado também, imagino, né? Super. Estamos falando de atleta profissional, né? Então, é sempre bem pesado. Os caras são muito brucutu, velho.
o braço dá com certeza a coxa de qualquer um daqui. Exato. E a gente está falando de pessoas, né, principalmente as cadeirantes, que dentro do esporte eles estão usando o braço o tempo todo. E eles usam o braço o tempo todo para tudo, né? Para se locomover, para se transferir. Então, a demanda de... E aí, quando a gente fala de lesão, a gente tem que pensar nisso também. Sim, o impacto de uma lesão no esporte e na locomoção, né? E a gente não consegue tirar. Então, não quero que você use o ombro, não. Tá, vou ficar deitado na cama, então beleza. Não existe, né? Então, algumas lesões, a gente tem que, inclusive, ajudar e melhorar o posicionamento de tocar a cadeira. Porque, perdeu o transporte lá até a casa, o cara vai tocando a cadeira. E, então, assim, né, tem que pensar em todas essas variáveis aí, que aí acho que pega um pouco da parte de diferença, né, do olímpico e do paralímpico. Fora a lesão de base que classificou a pessoa para a modalidade lá. Então agora vamos falar da parte musculoesquelética ortopédica. O que era o perfil de lesão e o que é, né? Isso não deve ter mudado tanto assim pela modalidade. Esperado para esse pessoal que você acompanhou aí no ciclo olímpico. O que você pegava ali? Principais lesões? Não a lesão de base, lesão do esporte. De base, lesão do esporte. Tá, do meu esporte, né? Isso. Nas Olimpíadas em si foi super rico e legal, porque eu fui como do paradesporto, então eu atendi o pessoal das outras modalidades também. Mas falando da canoagem, o que mais tem? Lesão de ombro, com certeza, cotovelo, bastante, e lombalgia, muita lombalgia. Independente de ser uma lesão de tronco alta, muita dor lombar. Pela postura sentada, né? Muito tempo. Pela postura no barco. Então, basicamente isso. Assim, o que mais vê, isso tem de tudo um pouco, né? Tem fratura de dedo, tem todas as diversidades. Mas acho que o que mais tem é isso. E principais mecanismos associados? Porque eu fico pensando que talvez as lesões ali de membro superior sejam até as que dê mais repercussão funcional no toque da cadeira e tudo mais, e a lombalgia talvez seja bem específica do momento do esforço ou não. Não, ela tem transferência para a rotina do dia a dia do cara também. Tem super, né? Porque aí a gente tá falando mais dos cadeirantes, tá? Se bem que o amputado também, dependendo da altura da prótese, tem um desbalanço ali de altura de quadril, então também tem uma repercussão grande e o cadeirante está sentado, né? Que é a mesma demanda de você pegar um caso ortopédico de alguém que trabalha o dia inteiro na frente do computador sentado, né? A demanda lombar. O nosso corpo é feito para movimento, né? E no caso ali não rola. Então, tem uma repercussão grande, sim. Uma curiosidade, o amputado vai para o barco com a prótese? Ele pode ir com a prótese ou sem. É uma escolha do atleta. No geral, todo mundo vai sem, porque a prótese pesa, né? Tá. Então, Mas como é que ele transmite a força da remada pro barco? adaptação. Tá. Aí entra a adaptação do amputado, que é completamente diferente da adaptação do lesado medular, né? Então, quando a gente pensa na prótese, ela é pesada e ela também teria que ser fixa. Né? O pé, geralmente, né, o nosso pé agarraria ali no negócio, o pé da prótese não. Então, ainda teria que ter uma outra adaptação para fixar a prótese, então é meio contraprodutivo. Tem alguns atletas que eu já vi por aí no mundo que a gente vem entrando com a prótese, mas é bem esquisito, assim, não faz muito sentido. A adaptação da prótese, geralmente é como se fosse um copo, o copo da prótese, que aí o atleta entra, senta, se acomoda, coloca o coto no copo e prende o coto. E aí, geralmente, é como se fosse uma prótese mais leve e menos complexa. Que aí tem vários tipos, tá? Tô dando uma generalizada. Mas que tem uma transferência para frente. Então, quando ele faz o movimento de tronco, por exemplo, o coto empurra ali e faz o jogo do barco. Para quem não está habituado com a canoagem, dá uma pesquisada no YouTube aí, uma prova de canoagem. E a força que ele dá remada na água precisa ser transmitida para o barco. Isso é feito com o pé. Então, enquanto ele está remando com um lado, o pé contra a lateral está empurrando o barco. Isso. Então, vocês vão ver bastante movimento. Por isso que a Carol até falou, a gente acha que é o braço que vai doer, quando fui remar, doeu a perna pra caramba, né? E aí, no amputado, tem que adaptar isso, né? Como ele vai empurrar o barco. E aí, se a gente transferir para o cadeirante... É mais doido ainda, né? Porque aí não tem a perna para fazer isso. Então, o esforço é completamente tronco. E por isso que ele tem que estar bem fixado ali para transferir o máximo possível e não ter perda
nessa cadeia cinética, né? E se tiver uma diferencinha de um lado, super encorajo, né? Quem tiver algum acesso um dia, entra num barco de canoagem. É super fino. Tipo, eu sou super pequenininha, meu quadril quase que não entra. É muito, muito fino. E o equilíbrio é difícil no barco. Isso que eu ia né? falar. Muito difícil. É muito Imagino difícil. como deve ser difícil nesse contexto que sobra pouco... Você tomou um rolinho, vai admitir aqui, não? Já também. Difícil, né? Bem difícil. Na raia eu não tomei, ainda bem cara, que a raia é bem suja. Remo assim olímpico não, já, puta, canoinha assim, mas uma canoinha mais quebrada que fui numa dessas viagens de praia assim, já fica Mais difícil. caiaque, né, assim. Caiaque. Que é bem diferente. bem Caiaque, diferente. stand-up já é difícil pra caramba. O negócio é puta base bem mais larga, cara. Né? E lembrando que aí são muitas diferenças de tudo, né? A gente só tá falando da canoagem, cada esporte tem as suas. Mas o barco da paracanoagem é diferente do barco da canoagem olímpica também. E o que muda, então? Já A largura explica muda, pra gente. a da canoagem olímpica é mais fino ainda, a da paralímpica é mais largo, então pensa que, por exemplo, se você, acho que todo mundo já viu o Isaquias remando, né? Que é aquele jeito que fica de joelho e o outro pé à frente. Então ele fica quase que com um membro à frente do outro. A largura é aquilo. É, sei lá, isso aqui, ó. O barco é isso aqui. Caraca. É muito. Só que estamos falando de um palmo de... Isso, né? 2 meus, vai. E na canoagem não, ele tem que caber sentado. Então é um pouco mais largo, ainda assim bem difícil de equilibrar e bem fino. Aí tem... o barco tem uma ama, que é não sei se vocês já viram, é tipo uma extensãozinha, é como se fosse uma boinha lateral. Sim. Lembrando um pouco a canoa havaiana. Isso, exato. Então ele tem isso, que aí dá um help aí nessa questão De estabilidade. da estabilidade, não que fique super estável. A ama é super leve, inclusive ela vira pra cá. Então pensa que a ama tá aqui, ela também levanta, é bem... E aí, é que isso é papo para, né, muitas horas, mas tem também, 2 tipos de prova, né? Tem a canoa e o caiaque. Então também tem... E também nem é interessante que fique buscando muito recurso dela, porque senão ela deve gerar um arrasto ali no contato. Como que é essa ama? Não sei se entendi, ela se desloca para o lado e... É como se fossem 2 barcos. O barco que o cara tá sentado e tem um bem fininho, bem pequenininho que fica ao lado. Que é só para garantir um pouco mais de estabilidade. E aí o remo vai entre a ama e o barco e do outro lado. Não, porque eu tô imaginando que ela toca água. Toca. Então, se ela toca água, se ficar colocando ponto de apoio ali, ela vai criar resistência e ele vai perder progressão, entendeu? Ele é um ponto de apoio, Mas se ficar muito instável, é isso que eu tô falando. Isso, ele acaba aí piora. freando. Exato. Sim. Exato. Carol, eu tô fazendo essas perguntas baseado nas suas aulas que eu já assisti algumas vezes. Foi pra Olimpíada, o pessoal acha que é glamour ir pra Olimpíada, Pan-Americano, essas coisas. Conta um pouco pra gente o perrengue que é viajar com essa turma. É perrengue. É isso, o glamour na verdade não existe, né? Tem a parte linda, maravilhosa, que eu tenho o maior orgulho do mundo, que é vestir a camisa da seleção e representar o país e tal. De glamour não tem nada. A parte de viagem, todo mundo já viajou, né? É cansativo. E no caso do deficiente físico, a viagem é muito mais cansativa. Então, primeiro que as viagens sempre têm uma escala um pouquinho maior, porque dá medo de perder o voo, né? Então, não sei se vocês que já estão ouvindo, não sei se vocês já pegaram voo quando tem algum cadeirante no voo. Primeiro que é meio mal visto, né? A galera já fica meio puta porque vai ter cadeirante, vai demorar. Imagina quando a gente entra com a seleção inteira. Então já rola né? A galera já fica meio puta. Porque entra um por vez, a cadeira não entra, né? A cadeira não passa no avião. Então começa os perrengues aí, né? O voo já é super mais difícil, porque transfere um por vez. Aí quer ir no banheiro, tem que chamar a aeromoça, e aí tem que pegar a cadeirinha. Então aí o trabalho da físio começa ali, que eu sou meio físio, meio tradutora, porque também aí não... Aí tem que chamar, não fala inglês, aí... Eu gosto muito disso e eu acho que é muito legal. Então, né, não tô falando num sentido de ruim, não. Mas
é muita demanda. Então, desde chamar a aeromoça para transferir para o banheiro, até explicar para o cara do lado do que tem a prótese que ele vai tirar a perna, mas que tá tudo bem, porque o cara toma um susto que o outro tá tirando a perna ali do lado para dormir. Então, essas coisas são... Aí, assim, a primeira viagem que eu fiz em 2016, a gente foi para a Alemanha no Mundial. E era uma cidade super legal, a gente ficou no melhor hotel da cidade. Geralmente a gente fica em hotéis super bons, porque geralmente é o hotel mais adaptado possível da cidade. E aí pensei eu, né, tô indo pra Europa, nossa, chiquérrima, indo pra Alemanha, nunca tinha ido. Nossa, vou num hotel muito legal. Chegamos lá, o hotel adaptado da cidade. Só tinha banheira nos quartos. Então tem umas coisas assim, e aí? Então tinha atleta que eu tinha que ajudar toda vez que ele queria tomar banho. E a equipe é tipo... que viajou nessa viagem, por exemplo, era tipo era uma coisa à parte, super reduzida. Mas geralmente tinha viagem que a gente fazia assim, um auxiliar, eu e o técnico. Então, assim, pra muita demanda. Desde rolou assim, chegamos na Hungria, depois do café da manhã tinha 3 atletas que toda hora vomitavam. O que a Carol vai fazer? Sei lá, cara, é fisioterapeuta. Mas não existe esse sei lá, né? É minha responsabilidade. Eu tava ali como profissional da saúde. Então, eu tinha que resolver o BO desde o vômito, porque o cara tinha que treinar e tava vomitando, até a lesão, até o preventivo, o aquecimento do atleta antes de entrar na água e a hora que ele queria tomar banho e colocar no banheiro. Então, assim, glamour zero. É bem exaustivo. Então, assim, pra quem gosta de esporte, não quero viver isso, tem que estar na pegada, tem que estar disposto. Não é só de competição, né? Zero. E quem entra com uma mentalidade um pouco diferente não fica. Então, a gente teve profissional que, foi uma batalha pra contratar, porque a gente queria expandir a equipe, contratou. Foi viajar com a gente, queria só fazer compra. Cara, não dá tempo. Tipo, não existe. Deixa eu voltar numa pergunta, que é a pergunta inicial, que é das provinhas, questionários e entrevista de seleção da Carol. O que você colocaria hoje em dia nessa entrevista para não falhar? Vamos supor, você passou por vários outros que foram e não aguentaram. Você como gestora da você seleção. Você como gestora, né? Física. Então, pensando... Talvez o ponto de vista técnico nem seja mais importante, porque não adianta a pessoa ser boa tecnicamente se ela não ficar ali. E acho que a parte técnica a gente estuda e aprende, sabe? Que foi desenvolve. O que eu fiz. Primeiro que acho que tem que entender ali se o entrevistado está disposto a estudar, porque eu acho que isso é uma coisa que não dá para abandonar, acho que na física em área nenhuma. As coisas estão sempre mudando, e ainda mais numa área nova, num esporte novo. Se eu for hoje para natação, já atendi paralímpico. Dane-se, eu vou ter que estudar pra caramba, porque as coisas são diferentes. Então, acho que se tem disposição para estudar, e eu acho que eu com certeza perguntaria a expectativa de trabalho. Como que você acha que vai ser? E, tipo, entender, acho que eu teria que bolar uma estratégia para entender a disponibilidade e se a pessoa tem noção da realidade, assim. Porque é isso, a ideia é, nossa, seleção, física da seleção, caramba. Todo mundo só vê a fotinha no Instagram, né? Exato, que óbvio que a gente tira. Fui procurar uma foto pra botar no negócio. Vou procurar uma camiseta da seleção. E na época não tinha Instagram muito, né? Em Tóquio já tinha, mas antes não. Eu nem tenho 200 mil fotos com a camiseta da seleção. Aí eu achei a da medalha, legal, porque as pessoas não têm vontade de ver, né? Então, óbvio que rola o glamour. Todo mundo... Eu ficava com raiva, tinha atleta que não queria botar o uniforme. Falava, porra, eu sempre sonhei em ter esse uniforme, bota esse negócio aí. Tipo, eu acho super legal. Mas tem muito além disso, né? E eu acho que pra trabalhar tem que estar disposto, senão... E acho até assim, né? Era uma época da vida que eu tava nessa pegada. Nem sei hoje como seria, né? Como que... Acho que provavelmente eu nem vou pro próximo ciclo, na verdade, né? Hoje tenho que deixar meu filho. Os tempos de viagem são muito longos, isso é outra coisa. Então, já aconteceu de ter que ficar 30 dias fora. Como que você trabalha numa clínica e aí você deixa seus pacientes, você tem casa, você tem conta para pagar.
a maioria dos fisioterapeutas são autônomos, né? Sim. Então, você ganha o que você trabalha. Você não tá atendendo, você não tá ganhando. O salário da seleção não te banca, igual te banca um paciente particular. Então, tudo isso tem que caber dentro da vida da pessoa. Então, acho que numa entrevista, eu tentaria entender se tá nesse momento aí. Momento de vida, né? E você falou uma coisa que o cara tá vomitando lá e você tá lá como profissional de saúde. Tem um auxiliar, tem um técnico, quem é o mais da área da saúde ali? É você. E aí conta um pouquinho também, porque são pessoas com lesão medular, principalmente lesão medular. Eu lembro das histórias que você contou, o paciente tem que sondar e às vezes é você que tá lá para ajudar, né? Essas o nível coisas... de instrução deles também em relação a isso. As coisas de dia a dia, eles estão muito acostumados, né? Ninguém ficou paraplégico ontem. Então, assim, eu não tinha que ter esse nível de auxílio de ensinar o cara a passar a sonda. Isso não. Mas tinha umas coisas, assim, bizarras, né? Que é uma das histórias que eu conto, que... tem vários níveis de lesão medular que a pessoa não tem controle, né, urinário. Então, tem que passar a sonda para tirar o xixi, só para contextualizar, para todo mundo entender, né? E aí eles andam com as sondas, porque aí dá o tempo, eles têm um cálculo ali, né? Bebi tanto de água, daqui tanto tempo eu vou sondar. É meio isso. Cadê? Não vai sondar? Vou. Aí pega e tira de dentro do tênis. Eu ouvi essa história em algum momento e agora eu tô entendendo de onde ela veio. Tem muita chance de infecção de trato urinário. Sim. Já tem muita chance. Aí você tira a sonda de dentro do tênis. Então, assim, são coisas que eu nunca imaginei. Como fisioterapeuta, eu ia ter que participar dessa parte de educação em saúde, que é super importante, no nível de, assim, sua sonda deveria estar pelo menos num saquinho, né, dentro do tênis, porque, né, seu pé tava lá e assim vai, né? Então, esse tipo de coisa que acho que quando você tá fora, você não imagina que a gente passa, assim, né? Teve caso do atleta, foi na primeira viagem, então essa primeira viagem foi bem caprichada. Já para selecionar, ou vai ou racha. Que a atleta, a gente fala 500 vezes, né? Mas a gente não arruma a mala do atleta. Tava frio pra caramba, não levou roupa de frio. Era feriado na cidade, uma cidade super pequena, não dava pra sair pra comprar. E rolou tipo uma hipotermia, assim. Aí a gente teve que enrolar saco de lixo na atleta inteira e passar Magipac pra poder treinar. Então, assim, uns perrengues perrengue. Mas que faz parte, que você aprende, que aí no final depois vira história engraçada. Isso que eu ia falar, né? Só depois vira história engraçada. Exato, na hora é uma puta tensão. Então, de história de BO tem 500 mil, né? Boa. Tem que estar disposto. Tem que estar disposto. Como que é hoje a sua relação com a seleção? Ou como estava recentemente, enfim? Hoje não tem uma relação oficial. Eles continuam treinando ali na raia? Não, desde o final do ciclo do Rio já não existe mais a raia. A raia, o galpão ali já não existe mais. Hoje cada um treina, tem alguns polos pelo Brasil de canoagem, então tem o de São Bernardo, que é o que eu atuei até Tóquio, que não é o Centro Paralímpico, que todo mundo acha que é, mas o Centro Paralímpico não tem nada de canoagem, é a única modalidade que não tem dentro do centro. Eles treinam na represa lá de São Bernardo. Tem em Ilha Comprida, que é o outro polo grande, que está o Thiago Pupo, que é o técnico, com alguns atletas. Tem em Capitólio, agora tem Floripa, tem alguns polos pelo Brasil. E meio que cada um se vira com o físio do jeito que dá, assim. Hoje, por exemplo, em São Bernardo, que é o polo que eu tenho mais contato porque eu estou em São Paulo, eles estão sem físio, por exemplo. Então, mês passado, eu atendi 3 atletas na minha clínica. Eles precisam, aí meio que eles vêm até mim porque eu sou a referência e eles conseguem, dependendo, encaixar um atendimento ou outro dentro do Centro Paralímpico. Mas, assim, atleta, né? Não dá pra ser um atendimento de encaixe de quando dá. Então, assim, quando aperta, eles vêm pra mim ainda. Então, eu ainda tenho um vínculo com os atletas. Com a seleção, não mais. Tenho uma relação boa com os físios do Centro Paralímpico, que eu conheci bastante em Tóquio e tal. Então, eu até ligo pros caras assim, você vai atender a tal? Funciona isso. Eu tenho essa relação.
mas por pura consideração e amor pela profissão. Não rola um vínculo mais. Tem uns atletas da seleção que viraram celebridades, né? Um já era, o que era do Big Brother, e o Cowboy, que foi no Jô, não foi alguma coisa assim? E isso trouxe visibilidade pro esporte e ajudou de alguma forma? Super, né? Super. O Fernando Fernandes, que é o que era do Big Brother, ele... Minha mãe, detalhe aqui, todo final de semana que eu vou pra Pira, minha mãe fala, porque o Fernando Fernandes participou da dança, sei lá que dança que teve. Os famosos? Não. Não, é foi dança. um negócio que se fantasia. Aí era pra adivinhar quem que era que tava dançando. Aí montaram todo um negócio em volta da cadeira, criaram um sistema pra ele manobrar uma cadeira alta. E você não tinha noção que era um cadeirante que tava por trás ali. Caramba. Aí todo final de semana fala, porque o Fernando Fernandes participou, é muito legal esse programa. O Fernando Fernandes acho que foi o grande pioneiro da canoagem, antes da canoagem virar olímpica e tal. Ele tem muita participação aí em tudo isso. É um cara genial. É um cara que eu Tá em participação direta, programa do off, assim, né? Hoje ele nem é mais... Parece, né? Antes ele era atleta da canoagem, né? Ele era educador físico antes do acidente. Aí ele era modelo e educador físico. Ele conta, né, que ele sonhava em viver do esporte, mas ele ganhava muito mais dinheiro como modelo. E ele brinca que ele sempre pedia para Deus que ele queria viver do esporte. Ele nunca imaginou que ia ser dessa forma. Ele sofreu um acidente. Cuidado com o que pede pro universo. Ele sofreu um acidente uma semana antes da Semana de Moda de Milão, que era o auge, né, como modelo e tal, ficou paraplégico. E aí ele queria um esporte que tivesse a ver com o esporte que ele gostava, que era o boxe. E aí a canoagem tem muito a ver, né, com o boxe. Se for ver as demandas corporais, tem super a ver. Ele foi pra canoagem, ele trouxe muita visibilidade. Então as pessoas, até hoje, canoagem, o Fernando Fernandes. Ele não é da canoagem desde 2016. E ainda é meio que a cara da canoagem. Que é também um pouco de falta de divulgação dos atletas de hoje, né? Tem uma falha aí na história também. Mas aí o Cowboy é uma figura. Ele, né, é super meu amigo. Convivi com ele todos esses anos diretamente. Com o Fernando Fernandes eu viajei 2 anos só. Mas eu falava pra ele... Um dia a gente foi na Alemanha tomar um café da tarde, assim. A gente foi num lugar tomar um café... E, nossa, pensa num papo gostoso. Eu falei pra ele, nossa, Fernando, acho que todo mundo devia ter o direito de tomar uma horinha de café com você. Ele é um cara, assim, bem genial, assim. E eu lembro que um dia ele falou pra mim, cara, eu era escroto, assim, antes, né? Então, assim, ele foi uma super transformação. Hoje ele é um cara genial. Ele soube construir muito dentro do esporte. Hoje ele não tem mais nada a ver com a canoagem. Ele pratica 200 esportes, tudo. Ele se fez na vida mesmo de um jeito muito legal. E Mas é engraçado que a única lembrança que eu tenho dele, antes da lesão, é ele dando um chute na mala de alguém no Big Brother. Tipo, perdeu a linha totalmente. E até falam muito que o acidente dele era porque ele tava bebaço, que ele dirigia bêbado. E nem foi isso. Então, assim, ele tinha uma imagem meio deturpada antes. Bad boy. Era bem isso. E ele fala que ele era isso mesmo. E hoje, outro tudo, né? E o Cowboy, que é o Rufino, é uma figuraça. Ele foi no Gentili. É um vídeo que vale muito a pena. Procurem no YouTube Fernando Cowboy no Gentili. Que ele conta a história da vida dele. A história da vida dele é uma piada mesmo. Ele teve, né, vários acidentes mortíferos que ele fala. E ele é essa pessoa do vídeo. Tipo, ele é essa pessoa. Viajar com ele é muito engraçado. O dia a dia com ele é intenso e engraçado. É uma das coisas que faz falta, assim. A galera é uma figura, assim. E ele também trouxe visibilidade. Desde que ele foi pro Gentili, ele vai em vários programas. Então, tudo isso que é extra esporte traz visibilidade, traz investimento. É a parte que é bem legal. O esporte precisa disso, ainda mais no contexto paralímpico, precisa de visibilidade, né? Acho que o esporte cresce muito com isso. Né? Sim, total. A gente discutiu isso uma vez com a Jéssica aqui, falando sobre Copa do Mundo feminino e masculino. Foi até uma das coisas que eu falei, porque a Copa do Mundo feminino vem depois da Copa do masculino, não, né? São anos separados. São anos separados. A Copa do Mundo vai ser daqui a pouco, em julho. Acho que a discussão que a gente teve foi a respeito da Olimpíada e da Paralimpíada mesmo, que talvez, não sei, é aquela coisa, né? Será que faria mais sentido fazer a Paralimpíada antes para dar um aquecimento e a galera assistir mais?
Não sei, né? Sei lá. Eu acho que sim. Eu também acho que sim. Porque acho que tem a sensação de que acabou a Olimpíada. Acabou. Acabou. Você já viu o Bolt, você já viu o Phelps. Eu acho que vem mudando. Eu acho que hoje as pessoas assistem muito mais. Eu, há anos atrás, antes de participar, eu não assistia também. Não sei se vocês assistiam. Eu não. Pouca coisa. E quando eu fui para as Olimpíadas de Tóquio, a última, né, nem passava na TV, na verdade. Eu nem sabia que a minha Olimpíada estava passando na TV. E eu lembro que um dos primeiros dias que teve, o câmera lá, focou muito em mim, que eu fui receber um dos meninos na água e tal. E aí, lá a gente nem mexe no celular, nada, né? E no fim do dia, todo mundo, caraca, você apareceu na Globo, não sei o quê. E eu, assim, não tinha nem essa ideia. E isso no esporte olímpico, todo mundo sabe que passa na TV, que horas que é. Então, acho que já vem num processo de mudança, que é muito positivo. É muito legal assistir Paralimpíada. É mais legal que o Olímpico. Assim, a gente brinca que é muito mais legal. O esporte, os atletas, todo mundo é mais legal, mas é brincadeira. Então, acho que vale muito a pena, já vem mudando. Mas o que você falou antes? Esqueci. Não sei também, mas... de ser antes. A gente tem a experiência no Mundial. O Campeonato Mundial de Canoagem sempre é junto com o Olímpico. E aí? Sempre para e o dia seguinte... e tem um dia de intersecção e logo depois vem o Olímpico. É muito legal. Primeiro porque o contato dos dois é muito legal. E público, né? Aí, ó, hipótese testada. É isso, é muito, muito legal. E assim, canoagem no Brasil é pouquíssimo valorizado, né? Na Hungria é o esporte principal do país. Eu ando com o Isaquias, nossa, parece que eu tô andando com o Neymar. Assim, todo mundo conhece, todo mundo sabe. Você é físio da seleção. Tipo, quem sou eu na fila do pão, né? Pra alguém saber quem eu sou. E a galera sabe, a gente andando tinha outdoor nosso na cidade. Que loucura. Então, assim, é outro patamar. E aí, quando você junta ainda no esporte do país... Com o Olímpico, é um evento tipo Copa do Mundo, assim. Muito legal. Muito, muito legal. Se soubessem explorar um pouquinho de cada esporte, acho que seria incrível, assim. Agora, não sei se vocês pegaram esse detalhe, mas a Carol falou, na minha Olimpíada, aí eu apareci na TV, não sei o que, a Olimpíada é dela. E o Franco falou, não valeu, né? Porra, desmereceu. Exato. Não é? Cara. Por isso que quando ele falou, eu falei, valeu sim. Valeu. Não, de forma alguma. Cara, eu nunca pisei lá, nem sei dizer o que é isso. O que eu tô querendo dizer é de, tipo... De ter ficado gostinho, a experiência de, tipo, cara, imagina isso daqui cheio. É essa a pergunta. Lógico, tô te enchendo o saco, né? Pô, de aliás, Paris promete, né? Vai ser um negócio, assim... Só de imaginar a abertura já me dá um negócio. Mas acho que eu não estarei lá, mas tudo bem. Mas acho que é diferente mesmo. Vamos ver. Novidades pra frente. Nos próximos capítulos. Fechamos? Fechamos, cara. Cara, acho que... Eu tô na cabeça só de fazer um resumo, porque a conversa foi para vários cantos. Então, vamos lá. Os atletas basicamente são amputados e lesados medulares. Que envolve ter um olhar para isso também, e um olhar amplo até, estar ciente ou estar atento se faz a sondagem direito, se não está tendo infecção urinária, né? Entender um pouco, vai ter que avaliar a parte sensorial. Úlceras de pressão tem de monte, tem que ter esses cuidados até, o que levar, tem que... Acho que quando a gente pensa em esporte, acho que esse detalhe é legal, a mala da físio, né? O que é a mala da físio? É uma mala de saúde e que a gente tem que pensar em tudo isso. Então, tem que levar a placa da úlcera. Porque só na viagem, às vezes, são 14 horas dentro do avião. Às vezes, gera úlcera na viagem. Então, eu tenho que estar preparado com todos esses detalhes. Acho que é uma das grandes diferenças do Paralímpico geral, né? Legal. E colocou na área esportiva, aí as lesões musculoesqueléticas... Muito parecido, mesma coisa. Com a da canoagem mesmo, né? E... dá para fazer um trabalho preventivo, entender qual que é a demanda do esporte e daquele atleta em especial, individualmente. E dia a dia de acompanhar uma equipe, uma seleção. Já teve gente... A Miriam falou isso sobre o basquete. Não, a Miriam falou sobre o basquete, mas também sobre a arte e cultura, de que você está lá no musical e tem que estar atento até se a escada tem sinalização. Então, esse olhar 360 é algo que aparece constantemente aqui com as pessoas que a gente conversa. Então, não é glamour, é trabalho, é um trabalho pesado, mas que é recompensador, né? Super, super. Acho que a
a sensação de você ver o atleta conseguindo fazer o melhor dele, e a gente sabe que, aí acho que fechando, né? O Brasil, ele não tem a melhor estrutura, assim, nem perto, né? Quando a gente vai para um campeonato mundial, a gente vê os outros países com uns negócios que a gente fala, meu, que é isso? A gente aquece com o elastiquinho da Físio que quebrou. Os caras vão com, tipo, 15 handbike, com, sei lá, tem umas coisas absurdas, assim. E ainda assim o Brasil é muito bom. Então, você vê que com o que a gente tem, que poderia ser mais, com o seu trabalho, o cara ir lá e ganhar, vale cada detalhe, assim. A sensação de Tóquio, por exemplo, de a gente ter trazido 3 medalhas, foi um negócio assim... Não dá pra explicar, acho que só vivendo. Então é isso, é perrengue, mas é muito demais. Vale a pena lá no final. Vale super. Não super. só no final, né? Vale durante também, mas esse é o símbolo final, né? E a parte, acho que do Paralímpico, que é diferente, é muito divertido, é muito legal, é diferente, sim, do Olímpico. Acho que até o perfil dos atletas é diferente, a cabeça é diferente, é divertido demais. E é legal assim. isso, né? Porque você tá lidando com alguém que tem uma deficiência, mas o clima é leve, né? Super. É de zoeira o tempo inteiro, um zoando o outro. Ai, como que é preconceito? Que preconceito? Entre eles não tem nada disso. É tipo, seu aleijado, pelo menos eu ando, mas ando direito, não ando que nem você. É uma brincadeira o tempo todo. E acho que tem menos milindres, assim. Sempre tem, né? Mas acho que o clima é diferenciado, assim. É cara, legal. mas eu tenho certeza que isso é importante. Quando você leva na brincadeira aquilo perde peso. Né? Então, quando também vem muito cheio de dedos, ai meu Deus, e como que eu converso com... Pronto, aquilo agora virou um tabu. Então, sou super a favor desse clima. E tem que ter um lado TO, né? De montar adaptações, EVA pra cá, cola pra lá. Isso é uma coisa que eu aprendi muito, porque eu não tinha ideia. Os técnicos, na verdade, fazem muito mais do que a físio nisso, porque eles estão mais no dia a dia, testando, retestando, fazendo. Mas super. Inclusive, o Matheus seria bem útil. Mas a gente acaba fazendo, dá certo também. Eu teria 0 talento. 0. Nunca fiz uma pipa que voasse. Olha, eu achei que eu também não tinha, viu? Mas a gente, inclusive, tem em campeonato mundial, tem uma seleção que são os menos favorecidos do mundo, que aí todo mundo meio que auxilia, e a organização banca e tal. E aí teve um atleta lá que foi sem adaptação, por exemplo. E aí a gente que fez a adaptação dele pra ele remar no dia, assim. E rola! Dá pra fazer, fica bom até. Claro que não fica impecável, né? Mas fica bom. Muito bom, Carol. Acho que é isso, gente. Obrigada, falei demais, né? Não, é isso aí. É isso aí. Foi muito bom. Muito obrigado, Carol, pela presença aí no nosso podcast. Esperemos Paris. Quem sabe? Quem sabe. Novidades no próximo podcast com você. Boa, combinado, gente. Obrigadão. Beleza? Valeu para quem esteve presente. Recados finais ou Pode fazer. Manda ver. bem rápidos. Para você que está em casa, curtiu aí o episódio, em casa, no carro, onde quer que esteja ouvindo. Apoia-se. É isso? É esse? É nome? isso. Se você quer tá aqui como o aqui Bruno. sentado como o Bruno, que tomou uma... Pode falar essa, né? Tem alguma pergunta pra ela, Bruno? Como que é a participação feminina no esporte? Ou não tem? Tem sim. Captou no microfone isso? Te pegou. A participação é bem parecida feminino e masculino. Acho que isso é melhor do que no esporte olímpico, assim, nesse sentido. É bem de igual para igual, assim, não tem muita diferença não, para falar bem a verdade. É bem... Tanto em número de atletas, tem um pouco mais homens do que mulheres, mas não tem muita diferença não. Acho que não tem muita coisa para pontuar de diferença não. Tá vendo só? Se você tivesse no nosso Apoia-se, você ia poder fazer essa pergunta ou outra. Né? Essa que tá na sua cabeça agora, você deixou de fazer porque você não tá aqui, né? É isso. Quer participar assim como o Bruno, que apareceu no começo do episódio aqui, se apresentou, participar presencialmente nas gravações, acesse o link que está no nosso Linktree, que é o apoia.se/Movimento em Foco. Você tem acesso ao nosso Clube do Movimento e através do Clube do Movimento você, com uma contribuição singela de 20 reais, Então. vintão, você está tomando uma Patagônia aqui com a gente.
Quer dizer, já Só já o que valeu. o Bruno tomou hoje já deu prejuízo. Valeu por 3 mensalidades lá no Apoia-se. Vem dar prejuízo pra gente É aqui, isso, vai. ainda prejuízo Por pra favor. gente. E contribuir para que isso aqui continue acontecendo. Então, fica o convite. Além desse recado, um recado final aqui, acesse a página do reserva.inc/movimento Eu em acho Foco. que essa é por tempo Por limitado. tempo limitado, hein? mas ela ainda tá valendo para Ainda esse tá episódio. valendo. Para você ficar no estilo com as nossas O camisetas. frio que, tá aí, né? O Tem frio tá aí. moletom. Tem moletom. que logo mais terão mais a cara do boné do Franco, talvez. É isso aí. Aproveite, tempo limitado. Tempo limitado. Beleza? Até o próximo episódio, galera. Valeu, muito obrigado. Valeu. Valeu. Valeu, Carol.